Pronto, então boa tarde a todas, né? Só estamos em mulheres por enquanto. Agora que está gravando, vocês podem deixar o nome ali no chat, que daí já fica registrada a presença. E antes de começar a aula, então, eu queria rever aqui com vocês as pendências, né? Deixa eu só aceitar aqui. O Vinícius entrou agora também. Então, eu tinha mandado no grupo, aqui eu já atualizei, porque a gente já teve mais algumas entregas. Então, só para vocês verem aqui, ó, que no ciclo que a gente finalizou agora da PNP, a gente tinha 3 atividades, né? E aqui nessa tabelinha, os que estão assinalados com X em amarelo são as pendências. Então, principalmente esses nomes, né, que eu assinalei aqui, deixei em vermelho, um rosinha mais escuro, são os alunos que não entregaram nenhuma das atividades desse ciclo da PNP, né? Às vezes estão entregando coisas lá mais antigas e essas atividades não entregaram. Então, esse ciclo da PNP que a gente fez agora, né? Ele tinha uma carga horária significativa e como a direção de ensino, então, autorizou essa prorrogação do prazo de recuperação até o dia 25 desse mês, antes de começar o RDE, né? Então, tem mais essa chance, né? Mais 10 dias aí para vocês que estão assinalados ali na planilha organizar e colocar em dia as tarefas, né? Porque agora a gente já começa essa outra etapa e aí a gente já tem mais tarefas a serem cumpridas. Então, para não acumular, vocês têm até dia 25 para rever as pendências. Então, aqui principalmente a Carol e o Vinícius já colocou em dia, né, Vinícius? Só está faltando uma atividade, mas a Carol, que eu vi que entrou aqui também, que está com as 3 atividades pendentes, então fica atenta, né? E aí, Liz, Manu, que tem só uma atividade pendente, né? E o Vinícius agora, vocês também têm esse prazo para poder entregar até o dia 25 para vocês melhorarem o conceito, né? E também contabilizar a carga horária. Porque é bem importante que, por mais que a gente vocês têm a exigência de cumprir 75% da frequência, né, ou das atividades propostas, ela vai se somando com a carga horária presencial e das outras APNPs. Então, o máximo que vocês cumprirem agora evita problemas lá na frente, tá? Então, todas essas atividades estão abertas ainda lá na sala do AVA. Vocês conseguem fazer os envios até o dia 25, tá bom? Depois qualquer dúvida, a gente vai conversando no nosso grupo, né? E vai tirando as dúvidas mais pontuais sobre as atividades, tá bom? Mas eu só queria, então, que vocês... e assim eu vou sempre atualizando a planilha com as pendências e enviando lá para vocês não se perderem. Tá certo? Alguma dúvida sobre essas atividades? Se quiserem perguntar, podem pôr no chat. Eu vou parar a apresentação e já colocar da aula, mas daí se surgir alguma dúvida, podem perguntar, tá? Então tá bom, Cecília falou que tá, por enquanto, tudo certo. Esse novo ciclo, pessoal, da PNP, a gente tinha conversado lá no grupo do WhatsApp já, né? Mas aí eu gostaria de reforçar aqui, até porque daí depois ficar gravado todo mundo consegue ouvir. Eu comentei com vocês que eu ia aproveitar essa oportunidade, né, que os professores tiveram de propor novas atividades até o final de outubro, antes da gente começar o regime didático especial, que vocês já devem estar a par, né, que vai ser a retomada do calendário acadêmico, e aí as atividades passam a ser obrigatórias. Mas, como a gente tinha uma carga horária relativamente pequena para finalizar esse tópico especial, eu preferi propor algumas atividades, vocês devem ter visto que elas estão mais condensadas, né? A gente vai fazer aí em 2, 3 semanas fechar essa carga horária.
Eu expliquei para vocês que eu optei por isso, né? Porque meu contrato finaliza em dezembro com o IFPR, né? Eu já estou finalizando os 2 anos que são permitidos por lei para contrato de professor substituto. Então, para não ocorrer, né, de vocês terem que finalizar esse tópico com outro professor, eu preferi que a gente finalizasse as atividades agora em formato de APNP, né? Elas vão ficar gravadas, então a gente tem daí depois até dezembro para rever as pendências, né? Ver o que aconteceu, mas pelo menos a gente finaliza juntos, né? Eu sei que não foi da forma como a gente esperava trabalhar empreendedorismo, né? Porque era para ser muito mais prático, com várias dinâmicas, saídas de campo que eu gosto de fazer, visita em alguns empreendimentos, mas a gente foi adaptando. Então hoje eu trouxe já assim um resumão do que eu queria mostrar para vocês sobre economia criativa. A gente já trabalhou bastante com o conceito de economia solidária, né? Nas últimas aulas, no último encontro, eu trouxe alguns dados para vocês verem como a economia solidária ou as economias alternativas em geral, elas são promissoras, né? Aqui no Brasil, a gente viu lá o crescimento de número de empreendimentos, de faturamento, de salário médio, né, de remuneração, como isso tem crescido aqui no Brasil. E aí a primeira atividade nova, né, dessa novo ciclo da PNP, era uma leitura mais teórica, né, para vocês terem essa fundamentação mesmo, conhecerem os autores que falam sobre isso, e verem como isso tem potencial, né? Então, a gente tem essa primeira atividade que já está lá no AVA, o prazo para postagem dela era hoje, né? E daí depois vocês se organizam para fazer as entregas, mas aí, a partir de hoje, e essa aula eu já preparei dessa forma, a gente começa a ver exemplos, né, que inspirem a criatividade, as habilidades de vocês e que a gente comece a ter atitudes empreendedoras, né? Então, a aula de hoje tem esse objetivo, tá? E aí a gente eu enviei lá para vocês, acho que eu já enviei, né, a programação dessa nossa PNP, a gente vai ter, fora esse, mais um encontro online, e daí uma atividade final, né, para a gente fechar tópicos em Bio 6, que é com foco no empreendedorismo, tá certo? Por isso que ela tá assim, dessa forma mais condensada, tá? Mas é claro que se vocês tiverem qualquer dificuldade, eu sei que eu tentei acompanhar as propostas dos outros professores, e eu vi que vocês foram finalizando várias APNPs, né, no início desse mês, e que muitas vocês já encerraram. Então, até se vocês puderem comentar agora, mas se é isso mesmo, porque a princípio que eu vi que não ia ter essa sobrecarga, né? Porque daí vocês estariam fazendo só essa e mais alguma pendência que tinha ficado com um prazo de prorrogação, é isso mesmo? A Liz comentou aqui que vocês estão fazendo aos poucos, né? Pelo que eu tenho sempre esse cuidado de acompanhar, né, as outras propostas para vocês não ficarem sobrecarregados. Então, se tiver qualquer problema, qualquer conflito, né, eu também olho sempre a programação lá para não ter conflito de dias, né, e horários, e para vocês não terem mais de uma atividade no dia. Mas aí qualquer problema vocês vão me avisando que tudo isso é flexível, tá? A gente consegue se adaptar, tá certo? Então deixa eu colocar aqui para. Fazia tempo que eu não usava o PowerPoint para fazer os slides e só que ele fica melhor aqui na apresentação. Alguém pode abrir o áudio e me falar se está vendo a apresentação em tela Tá sim, cheia? professora. Tá, Tá porque sim. agora eu não consigo ver vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, ou de tempo em tempo eu faço umas pausas para voltar aqui para o Meet e ver se vocês têm alguma questão no chat, tá bom? Então, pessoal, vocês conseguem me ver também, né?
Agora eu não sei se vocês estão falando. Deixa eu seguir aqui. Então tá, vou pôr para apresentar de novo. Então, pessoal, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre economia criativa, que é esse outro conceito que a gente vem trabalhando, né, dentro das economias alternativas, mas ela é como se fosse um braço, né, da economia solidária. Ela segue aí os mesmos princípios, aqueles 10 princípios que a gente tinha conversado nas aulas anteriores, né? Ela só tem assim um foco um pouco mais objetivo em algumas áreas, né? Algumas áreas de atuação. Então, eu queria fazer assim uma breve retrospectiva com vocês, né? Para a gente pensar o que era inovador, tecnológico, antigamente, né? Então a gente antes via grandes parques industriais, muito dinheiro investido em máquinas e funcionários, a produção em série. Tudo isso era sinônimo de tecnológico, de evolução, né, de desenvolvimento, de crescimento. Hoje em dia, e isso também é uma tendência para o futuro, a gente está muito mais voltado para um setor criativo da economia, né? Onde o que vale, o que é mais bem remunerado e mais valorizado pelas empresas, né, e pelas instituições em geral, é esse valor intangível, que é o próprio conhecimento, é aquilo que a gente não consegue pegar, mensurar, né, de certa forma. Ela depende muito mais do talento das pessoas, né, e não necessariamente do tamanho da empresa ou da quantidade de recursos e pessoas envolvidas. Então, essa é a tendência, né? Vocês devem ver aí várias notícias sobre as startups, né? Esse modelo de pensar soluções e que são empresas e negócios pequenos, né? Mas que são super escaláveis, podem ser reaplicados em várias outras regiões. Eu vou ter que sair aqui só para autorizar a entrada do Gustavo. Já volto aqui para a apresentação. Então, vocês concordam que a gente tem essa mudança, né? Do que é ser. Opa, do que é ser tecnológico e do que é mais valorizado hoje em dia. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Que mostra que antigamente toda a economia era muito voltada para os bens de consumo. Então, era o início, né, da era industrial e todas as revoluções, as outras fases da revolução industrial que vieram acontecendo, em que a gente tinha essa economia de escala e a padronização, né, você fazer muito do mesmo, era o que tinha valor. Só que todo esse modelo, né, ele tem um alto impacto ambiental, porque a gente tem muita demanda de recursos, de recursos naturais, matéria-prima, e por consequência disso, muita degradação do meio ambiente, né? Tudo que a gente já vem conversando desde lá do início do ano. E hoje em dia, a gente está numa era do conhecimento, né? Onde a economia criativa ela vem ganhando cada vez mais espaço e a gente dá muito mais valor hoje, não para o que é padrão, o que é igual, mas justamente ao contrário, pela diversidade, a criatividade, o que é diferente e o que é inovador, né, principalmente. Então, aqui, ó, enquanto a gente tinha aqui a economia voltada para os bens de consumo, aqui a gente tem uma economia criativa voltada muito bem para esse bem que é intangível, que a gente não consegue mensurar, né? Deixa eu aceitar a Camille, entrando também. Que ele não tem um valor monetário específico. E aí, um exemplo bem interessante para a gente observar, enquanto aqui na era industrial e na economia de escala, um bem ele vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Ele vai ficando desvalorizado, velho, ou às vezes vem um modelo novo com algum outro diferencial, né? E que faz ele perder o seu valor. No caso da economia criativa é o contrário. E aqui tem um exemplo bem legal que é referente às músicas, né? Álbuns de músicas.
que elas não perdem o valor com o tempo. Esse valor intangível, né? Ele não se perde, pelo contrário, a gente acaba valorizando ainda mais, né? Vocês devem ter aí bandas, artistas que vocês gostam, às vezes que até já faleceram, já morreram, né? Mas a obra deles se perpetua. E esse tipo de economia, ele tem um baixo impacto ambiental, porque você não precisa a todo momento estar demandando de novos recursos, novas pessoas, né? Enfim, novas matérias-primas para produzir. Por isso que ela é considerada uma economia de baixo impacto e mais sustentável, tá? Então, a gente tem que, eu separei algumas frases, né, para trazer para vocês, que a economia criativa, ela é toda a riqueza que você pode gerar a partir desses recursos que são intangíveis. E eles estão muito fundamentados no conhecimento, na nossa inteligência, nas nossas ideias, né? Na nossa criatividade. Então, são áreas em que a qualidade e o valor do trabalho, eles vão depender do talento das pessoas, de pensarem fora da caixa, de trazer uma inovação, né? E não necessariamente do tamanho da empresa ou do capital, né? Pode ser uma empresa com rica, né, uma multinacional lá, mas se ela não pensa diferente, se ela não inova nesse sentido, ela está ficando para trás, né? Então, aqui a gente tem alguns conceitos, aqui eu só trouxe nos slides, mas depois eu vou deixar os slides salvos lá para vocês poderem olhar com calma, né? Mas tem vários conceitos aqui diferentes, né, lá do Departamento de Cultura dos Estados Unidos, tem um outro autor que traz aqui o Plano Brasil Criativo, mas vejam que em todos os conceitos eles dão foco na origem, na criatividade, que é um negócio das ideias, e que ele tem no ato criativo a geração de valor simbólico, né? Algo que muitas vezes a gente não consegue mensurar e dar valor. Isso é muito comum para os artistas, né? E a gente tem vivido um momento agora da pandemia em que a gente passou a valorizar mais todos esses negócios criativos, né? Principalmente no ramo cultural. Então, aqui no slide a gente mostra um pouquinho de como que funcionam esses setores criativos. Então, tem esse processo de criação, né? Que vai muito do individual, da pessoa criativa, inovadora, de ter uma ideia, de ter uma percepção diferente, que cria, né, produtos e serviços que aí são consumidos, né, e inspiram e geram a necessidade de outras criações e por isso é um ciclo infinito. A partir do momento que você começa a estimular essa habilidade, né, e a criatividade, aí não tem fim, né? Aí vai depender muito das suas ideias, seus sonhos, sem limitações. Então, pensando um pouquinho aqui no Brasil, a gente já tem, vocês lembram que quando a gente falou da economia solidária, a gente viu que aquele momento de pós-ditadura, né, em que a gente encerra esse ciclo, passa a ter novas eleições e uma nova Constituição Federal, a gente tem uma grande organização dos movimentos sociais aqui no Brasil, que é a década de 80, né? E a partir disso, a gente começa a levantar todas as demandas da sociedade para serem contempladas nessa nova Constituição Federal, e isso também dá estímulo, né? E fundamentos para que as pessoas comecem a pensar nas alternativas. Tanto que, quando a gente vai estudar, né, todos esses conceitos, economia solidária, economia criativa, negócios sociais, a gente vê que eles surgem e eles ou ressurgem, né, como a gente já comentou, geralmente nessa época. Só que a economia criativa em si, ela ganha mais força a partir da década de 90, principalmente com a disseminação, né, do uso da internet, das novas tecnologias. Então, ela
capta, né, essas mudanças de toda a revolução digital que vem acontecendo, e ela começa a dar asas aí à imaginação e a negócios mais criativos, né? Então, ela está muito relacionada com o patrimônio das nações, das regiões, dos países, porque a gente começa a ver o que a gente tem de potencial e como que a gente pode explorar isso de maneira criativa. É por isso que o conceito de economia criativa ele está relacionado, né, ao desenvolvimento sustentável, à diversidade cultural e ambiental, inclusão, inovação. Ele sempre aparece de forma conjunta. Então, como eu já falei aqui no início, ele é baseado também naqueles princípios da economia solidária. Só que ele é focado em negócios criativos, né? Assim como a gente viu lá que na economia solidária, ela pensava numa nova estrutura e uma nova organização dos negócios, mas ainda pensando em negócios bem tradicionais, né? Então, a agricultura, a própria costura, né? As cooperativas de costura, de artesanato, enquanto aqui na economia criativa a gente surgem novos negócios a partir das novas demandas que a gente começa a ter. Então, a economia criativa, ela também aparece como uma oportunidade de trabalho, de geração de renda para aquelas pessoas que não estão dentro do sistema capitalista, né, do trabalho formal, da carteira assinada, eles começam a resgatar esse cidadão, né, que tem um subemprego ou que às vezes está desempregado, apresentando novas possibilidades para ele. E a gente também estimula os consumidores a consumirem mais produtos da economia criativa. A gente sente a necessidade cada vez mais, né, de produtos culturais, de serviços, né, envolvendo a cultura, envolvendo essas áreas criativas. Tá? Então, ele está muito relacionado a essa capacidade das pessoas de criarem, reinventarem, de romper com os paradigmas, né? E pensar em ter soluções novas para os velhos problemas, né? Pensar diferente. Até aí tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui para poder ver vocês. Tudo certo? Sobre o conceito? Tá. E agora eu voltei para poder ver aqui ver vocês no chat, tá? Então vejam, hoje em dia, né, vários especialistas eles usam essa analogia de que a cultura ela não é mais a cerejinha do bolo, né? Que ela não é mais específica e voltada só para as pessoas que têm alto poder aquisitivo. Pelo contrário, né? Então, antigamente a gente tinha muito essa balança aqui desigual em que os ricos em capital, em que os ricos tinham muito capital natural e cultural, enquanto os não ricos, né, os que não estão ricos em capital financeiro e social, a gente tinha essa dissociação. Só que hoje em dia os próprios especialistas usam isso, né? A cultura não é mais a cerejinha do bolo, ela é o fermento. Então, ela está fomentando novos empregos, novas possibilidades a partir da economia criativa. E aí tem uma reflexão muito interessante para a gente pensar naquela balança aqui para o Brasil, né? Nós somos ricos em cultura, em recursos naturais, né, em capital humano, somos ricos. Mas por que não estamos ricos? Por que o Brasil ainda é um país considerado de terceiro mundo, em desenvolvimento? Por que a gente ainda tem altas taxas de desemprego, de pobreza, de fome, de falta de saneamento básico, de doenças que são bem características, né? De regiões que não tem saneamento, não tem estruturas básicas. Então, nós somos ricos. Por que não estamos ricos? É porque a gente ainda tem toda a nossa economia baseada na exportação de commodities, né? A gente tem muito foco nisso, que é uma economia
muito extensiva e muito degradante, né, como a gente já viu, ao mesmo tempo em que ela tem baixo valor agregado. Então, a gente impacta muito para gerar poucas receitas, enquanto a gente tem um potencial enorme dentro da economia criativa para explorar aqui no Brasil, né? Então, a gente vai tentar ver como que esse movimento tem se estruturando aqui no país. Então, todas as políticas públicas pensadas para a economia criativa aqui no Brasil, ela tem esse conjunto aqui, né, de temas trabalhados de forma integrada. Então, integrar a nossa diversidade cultural, a inovação, né, que é muito importante na economia criativa, mas também a sustentabilidade e a inclusão social, principalmente, para que todos esses negócios e esses produtos e serviços que sejam criados dentro da economia criativa, eles não sejam só para as pessoas de alto poder aquisitivo, mas pelo contrário, né, que a gente inclua outros cidadãos para que eles abram e gerenciem seus negócios e também que eles possam consumir cultura. Né? A gente não pode mais admitir que teatro, cinema, shows, né? Enfim, todas as atividades culturais, elas têm um público restrito. A gente precisa ampliar isso, né? E o Brasil tem esse grande potencial. Então, não sei se vocês estão lembrados daquele videozinho bem curtinho que eu mandei para vocês numa atividade anterior, que ele falava um pouquinho sobre as áreas, né, da economia criativa. Então, aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos, né? Ele está voltado tanto para o conceito, por exemplo, de cidades criativas, que a gente tem ouvido falar muito, né? Mas também em relação à cultura e arte, às tecnologias sociais, a propriedade intelectual, né? Aqui no IF a gente tem trabalhado bastante com projetos, com a criação de projetos, né? Que depois possam ser protegidos, patenteados pela propriedade intelectual. Enfim, a gente tem uma série de áreas criativas hoje no Brasil que foram agrupadas nesses 4 grandes eixos. Então, num eixo de consumo, que estão lá as atividades voltadas para publicidade, arquitetura, design, moda, o grupo das mídias, o eixo das mídias, né? Então, toda a parte editorial e audiovisual, que agora, durante a pandemia, cresceu muito, né? A gente tem o eixo da cultura, patrimônio, artes, músicas, artes em geral, e o eixo da tecnologia, né, com toda a área de pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia, a tecnologia da informação, né, a gente tem, então, 4 grandes eixos da economia criativa, não só aqui no país, isso é quase que um conceito, né, uma organização mundial. Então, pensando nisso, né, nessa estruturação dos eixos criativos aqui no Brasil, a gente chegou a ter uma estrutura dentro do antigo Ministério da Cultura, em que foi criada uma secretaria exclusiva para tratar a economia criativa. Dentro dessa secretaria, vocês vejam que a gente tinha um departamento de livro, leitura, né, voltado para a área mais tradicional, e a gente tinha um departamento de empreendedorismo cultural. E dentro dessa secretaria, né, como assim uma principal estratégia, o Brasil criou o Plano Brasil Criativo, que trouxe, né, uma série de medidas e de incentivos para a economia criativa aqui no país. Então, esse plano, aqui, eu sei que está pequenininho, mas é só para vocês olharem, né, nesse mapa mental, como que ele se articulava com vários ministérios. Então, aqui eu acabei não circulando o Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, da Educação, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Social, da Indústria, Ciência e Tecnologia. Então, aqui das comunicações também. Então, vejam que é uma política pública, né, que foi criado um plano visando estimular esse setor da economia que ainda
é muito incipiente no Brasil, mas ao mesmo tempo bastante promissor, né? Quando a gente vê os dados. Só que o que acontece? Com o novo governo, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, né? O Ministério da Cultura, na verdade, ele agora virou uma secretaria, e essa Secretaria de Cultura está vinculada ao Ministério do Turismo, né? Mas a gente permaneceu com uma secretaria, dentro da Secretaria Especial da Cultura, a gente permaneceu, né, tem ainda uma instância chamada Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural no Brasil, e o Plano Brasil Criativo está em vigência. Então, a gente tem aí uma série de medidas sendo tomadas, né, incentivos, e estrutura, cursos, capacitação, sendo desenvolvidos para a gente estimular esse ramo da economia. Agora, durante a pandemia, a gente viu que vários segmentos da sociedade começaram a valorizar mais, né, esses serviços. Vocês devem ter visto aí várias campanhas para auxiliar os agentes culturais, para auxiliar o pessoal que trabalha na organização dos teatros e dos shows, né, que ficam lá nos bastidores. Então, todos aqueles profissionais, a gente teve uma série de medidas para manter e dar uma certa estrutura e apoio durante a pandemia para esses profissionais também, né? Então, tudo isso está sendo pensado também nessas instâncias, né, do governo federal, embora, infelizmente, nesse novo governo, a gente teve essa desestruturação do Ministério da Cultura, né? Mas seguimos, né? A gente não pode desistir. Tudo certo aí, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Querem fazer algum comentário? Tá muito rápido? Hoje tem bastante informação, mas daqui a pouco eu já faço, a gente já para ver alguns exemplos, tá? Tudo certo? A Ana falou? Então tá. Então tá, Vinícius, está de boa por enquanto, então vamos lá. Então, pessoal, além dessas medidas, né, em nível do governo federal, essas políticas em nível federal, a gente também tem outras instituições que dão muito apoio para a economia criativa aqui no Brasil, principalmente o Sistema S, né? Deixa eu ver quem tem alguém entrando aqui. O Sistema S, que compõe lá o SEBRAE, SENAI, SESC, né? SESI. Então, aqui eu trouxe para vocês um print, depois eu posso mandar o link, deixar o link lá no Ava para vocês consultarem. É um portal dentro do site do Sebrae só sobre economia criativa. Então, aqui eles informam, eles têm muito conteúdo, né, publicações, os relatórios que trazem os dados da economia criativa no Brasil, mas também cursos, eventos, todo um apoio, né, para esse setor criativo. E o Senai, que já é voltado para o... Enquanto o Sebrae, né, atua no apoio de pequenas empresas, o Senai apoia as indústrias, né? E eles têm esse programa do Indústria Criativa, em que ele é focado ainda no Rio de Janeiro, né? Esses setores, mas são várias unidades do Senai voltadas para a economia criativa. Então, aqui a gente tem um Senai específico para moda, o Senai Laranjeiras, que trabalha só com produção audiovisual, animação, TI com foco na web, né, que está em alta aí hoje em dia. O Senai Maracanã, que trabalha com comunicação visual, programação, audiovisual em geral. O Senai Cinelândia, que trabalha com arquitetura criativa e sustentável, certificações, né, em tecnologia da informação. O de Petrópolis, que trabalha com moda, arquitetura, pensando em imóveis, né, criação de imóveis, design de imóveis. E também tem uma área lá de jogos digitais, que também está bastante em alta. Tem o Fab Lab, do Senai Automação e Simulação,
que é sempre referência, eles sempre aparecem aí no Fantástico, em outros programas, né? Com todas as inovações e os protótipos que eles criam lá no Senai Fab Lab. Tem o Cria Rio, que também é voltado para a moda, né? Então, vejam que são vários setores aí que o Senai investe. A gente também tem uma rede da economia criativa no Brasil, que é formado por várias instituições, empreendedores, né? E ONGs que também apoiam esse setor. Também tem uma página específica lá para organizar as informações, compartilhar, promover eventos, né? Apoios financeiros, que é bem interessante. E tudo isso tem refletido no próprio PIB, né, brasileiro. Como a gente tem esse segmento, né, da economia criativa, ele tem contribuído cada vez mais com o PIB. É claro que ainda está muito longe do que as commodities representam, do que o agronegócio representa, mas ele já começa a ser expressivo. Tanto que aparece, né, nesse relatório da ONU, eles lançaram em 2018, mas trouxe dados aí da década anterior, né, eles conseguiram identificar que a economia criativa ela gera 2 bilhões de dólares por ano, né, no Brasil, e gera mais de 30 milhões de empregos em todo o mundo. Então, tem uma parte do relatório que foca só aqui no Brasil, porque ele teve um destaque, né, entre os outros países, e eles indicam aqui alguns fatores, né, como a modernização das indústrias culturais e os incentivos ao empreendedorismo, principalmente pela criação da rede de incubadoras do Brasil Criativo, que foi esse plano que eu mostrei ali para vocês. E também teve uma outra política voltada só para mulheres empreendedoras e criativas do Brasil. Então, a gente, com esses novos incentivos, mesmo que ainda é muito tímido, né, o investimento que o Brasil faz nisso, ele já trouxe dados bem significativos e que, inclusive, tiveram destaque internacional. Aqui a gente vê que a Fundação do Rio de Janeiro, né, em parceria com o Senai, SESI, ela também fez e atua nessa área, fazendo a organização e sistematização das informações sobre a indústria criativa no Brasil. E eles, aqui não sei se está dando para ver, né? Está pequenininho, mas era só para vocês verem que eu fiz uma busca lá pela cidade de Curitiba, e eles conseguem, aqui os últimos dados são 2017, mas comparado com a base de dados que a gente tem, é até que atual, né? Eles colocam aqui quantos profissionais em Curitiba trabalham com expressões culturais, qual que é a remuneração média deles, qual que é a média do estado do Paraná. Então, tem vários aqui, compara com o Brasil. Então, eles têm um banco de dados bem legal sobre a indústria criativa. E de tempo em tempos, né, eles publicam esse relatório. Esse foi o último publicado em fevereiro do ano passado. Trouxe alguns dados, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, só para vocês verem o gráfico, como que esse daqui é o percentual, o percentual da economia criativa no PIB brasileiro. Né? Vejam que ela tem essa leve subida, mas ainda é muito pouquinho, né? Representa 3% praticamente. Mas se a gente vê em porcentagem, parece pouco. Mas quando a gente vê aqui no total, são 171 bilhões de reais em que a economia criativa tem contribuído. Né? A gente vê aqui no gráfico por estados, vê que ainda São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal são os que concentram maior geração de renda e empregos na economia criativa. Mas vejam que ela aparece em todos os outros estados brasileiros. Né? Aqui nesse outro resuminho desse mapeamento que foi realizado, a gente consegue identificar 46 milhões de empregos gerados. Né? E a média 57, que é muito superior
a média desses outros empregos, né, subempregos ou dos empregos informais que a gente também discutiu bastante quando falou lá do conceito da servidão moderna. Então vejam que os números são bastante expressivos, né? Aqui eles apresentam quais são as profissões, né, dentro da economia criativa que mais tem profissionais, então entra aqui diretor de criação, analista de negócios, mas também chefe de cozinha, decorador de eventos, designer de moda, designer de produto, os programadores. Então vejam que são as profissões do futuro, né? As profissões dentro da economia criativa que estão revolucionando aí o mercado e também a economia do Brasil, né? Aqui rapidinho também, só para vocês verem, né? Dentro daquele grupo do consumo, dentro daquele eixo do consumo, né? Que abrange publicidade, arquitetura, design e moda, a gente tem diretor de marketing dentro do segmento de publicidade com o maior salário. Olha a média do salário de um diretor de marketing, R$ 23.000, né? A gente tem vários aqui, diretor de mídia, mas mesmo assim a média do salário é 5 mil, muito superior, né, aos empregos que a gente tem visto aí. Aqui, bom, é só para passar os slides, né, mas para vocês terem esse registro depois lá, né? Aqui algumas atividades dentro de cada eixo, né? Aqui na cultura, o artesanato, folclore, a gastronomia tem tido bastante expressão, né? E deixa eu passar aqui só para vocês verem no mapa que a gente ainda tem dentro desse grupo do consumo. São Paulo lidera, né, em número de empregos, mas todos os outros estados eles estão crescendo também nessa área. Aqui em relação à cultura, que é o outro eixo, aí a gente já vê que São Paulo, Rio e Minas se destacam, né? Aqui tem também a quantidade de empregos gerados, a média dos salários. Na questão das mídias também, toda a parte editorial e audiovisual concentra ali, né, em São Paulo, né, mas vejam que o estado do Paraná, ele está em segundo ali lugar sempre, né, então ele está crescendo também nessa área. E aqui na tecnologia, que a gente tem, então, todos os processos envolvendo biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e vejam aqui os salários, né, como eles vão se sobrepondo, vão se sobressaindo em comparação a outras alternativas mais tradicionais. Então, os dados eram só para vocês terem um registro mesmo, e para a gente ver que a gente está falando aqui não é nada de muito longe da nossa realidade, né? Porque as coisas estão acontecendo. Mas, para isso, a gente precisa exercitar a nossa criatividade. Não adianta a gente propor algo que é igual, né, ou que não traz nada de inovação, de diferente, de útil, que a gente não vai conseguir acessar esse mercado. Agora, eu pergunto para vocês, eu já vou até voltar aqui para poder ver as respostas. Vocês acham que ser criativo é suficiente para ser um empreendedor? Me respondam, pode ser no chat se vocês não quiserem. Será que ter criatividade é suficiente para ser empreendedor? O que vocês acham? Me respondam, pessoal, não me deixe falando sozinha. Isso é que eu mais sinto a falta nas aulas presenciais. Nas aulas presenciais vocês falam que não param mais, né? E aqui, vamos ver as respostas. A Cecília acha que não. O Vinícius falou que acha que sim, que tem tanta gente aí que ganha bastante dinheiro só com a arte, porque é criativa, né, Vinícius? A Alice falou que acha que ajuda bastante, mas que não é o suficiente. A Camille também fala que é importante ser criativo, mas também é necessário ter planejamento. Isso é legal, Camille. Aí o Vinícius deu um exemplo, né? Bem legal o teu exemplo, Vinícius. Os artistas, os influenciadores do Instagram, ou mesmo os YouTubers, né? Eles são criativos
e aí, por conta disso, acabam virando grandes empreendedores, né? O Gustavo falou que acha que não basta, Gustavo, ser criativo. Então, eu vou voltar aqui para fazer outra pergunta para vocês. Cadê? Então, o que, que a gente precisa ser, né, ou ter para ser um empreendedor? Aí já é mais complexo, né? Se você, para quem acha que a gente já disse que criatividade é algo importante, né? Alguns de vocês acham que a criatividade basta para ser empreendedor, outros acham que não. Então, o que mais que a gente precisa ter? Qual habilidade, qual característica para poder ser um empreendedor? Se a gente tivesse em tempos presenciais, essa é a hora de a gente fazer uma dinâmica, né? Mas agora não dá, então a gente tem que improvisar. Faz de conta que a gente está aí escrevendo nos post-its coloridos e está fazendo uma dinâmica, tá? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês vão me responder no chat. Olha, a Cecília já colocou. Bom, a gente já tinha. Deixa eu ver, a Camille, que já tinha falado, né? A Camille tinha falado de planejamento. É bem interessante. A Cecília colocou agora a cooperação, outro tema bastante interessante. A Ana tinha comentado ali do saber trabalhar em equipe, né? Está muito relacionado com a cooperação também. A Aline colocou agora da organização. Ter a criatividade é importante, mas a gente também precisa ter organização, né? E até no exemplo que a Liz e o Vinícius deram, né, desses criadores de conteúdo, a gente acha que é fácil, né, ser criador de conteúdo, falar e mostrar qualquer coisa nas redes sociais, mas realmente tem muita coisa por trás. E assim, os que são bons e os que viraram grandes empreendedores, né, como influencers ou youtubers, eles precisaram de ter outras habilidades, né? Porque senão tem vários aí no mercado e nas redes que fazem mais do mesmo, né? Vocês devem conhecer vários aí. Agora se destaca aquele que tem as habilidades empreendedoras. Então vocês já destacaram várias coisas importantes. Mas o que mais que vocês acham que é preciso ter? Então, deixa eu colocar aqui a outra pergunta. Acho que vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver se está muito pequenininho. Se eu deixar assim sem modo apresentação, mas acho que dá para ver. Que daí eu vou lendo as respostas com vocês. Vocês acham, então, para a gente melhorar a pergunta, que um empreendedor é a mesma coisa que um empresário? Será que é? A Camille colocou mais um termo, o marketing também é importante, né? Então, veja que tem planejamento, organização, cooperação, trabalho em equipe, criatividade, marketing, já apareceram várias coisas. Mas vocês acham, então, que um empreendedor é sinônimo de um empresário? Sim ou não? Agora ficou difícil, né? Vejam que aqui em empreendedorismo a gente tem vários termos que, que parecem que são iguais, mas não são. Lembram quando a gente falou de trabalho e emprego? Ou que a gente falou de mercado de trabalho e mundo do trabalho? Parece a mesma coisa, né? Mas lembram que não é? A Cecília agora falou que ficou confusa. A Thaís e a Ana falaram que acham que não, mas também não sabem por quê. Vamos ver o que a Thaís colocou. Uma vez que o próprio indivíduo que trabalha para o empresário consegue empreender para o benefício dele. Vamos ver se eu entendi. Faz sentido, Thaís, o que você colocou. Ele pode trabalhar para um empresário, mas ele ter habilidades e características empreendedoras dele, individuais, que vão trazer benefícios para ele. Olha que legal que a Alice colocou. O empresário precisa ser um bom empreendedor, mas nem sempre o empreendedor
É um empresário. E é isso mesmo, Liz. Vamos ver se vai. Deixa eu passar aqui os slides para ver se fica mais claro para vocês. Então, veja. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, vejam que a gente já comentou aqui que as características empreendedoras, tudo isso que vocês falaram ali, organização, planejamento, trabalho em equipe, tudo isso, ele não é importante só para a vida profissional, vocês concordam? Na nossa vida pessoal, a gente também, e acadêmica, né? Vocês estão tendo que praticar todas essas habilidades e essas características agora no momento da educação remota. Organização, planejamento, trabalho em equipe não tanto, né? Vocês estão mais individual, mas tem que trabalhar com uma equipe de docentes, né? De servidores, aí todo mundo articulado. Então, essas características, elas não são importantes só para a vida profissional. E é por isso que faz sentido o que a gente colocou ali, né? Acho que foi a Thaís que falou que a gente até pode trabalhar para um empresário, mas se a gente ter essas habilidades empreendedoras, a gente consegue tirar benefícios para nós, né? E aí tem uma frase bem interessante que diz que ter uma atitude empreendedora não necessariamente significa que você deve abrir um negócio próprio. Você pode ser empreendedor dentro de uma grande multinacional, você pode ser um empreendedor trabalhando na área acadêmica, na área de pesquisa, você pode ser um empreendedor na sua vida pessoal, né? Então, elas são importantes para isso. E todos podem ser empreendedores, todas as pessoas que tenham atitude, iniciativa, criatividade, que tenham talento e criatividade, né? Conhecimento, elas são empreendedoras. Mas será que é possível a gente adquirir essas características ao longo do tempo? O que vocês acham? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Será que é possível construir ao longo do tempo essas atitudes e características empreendedoras? Ou será que a gente já nasce com esse dom? O que vocês acham? Estou aqui de olho no chat. A Cecília coloca, o Vinícius primeiro coloca que ninguém nasce com um talento específico, né, Vinícius? A gente pode estar em constante aprendizado, como a Cecília colocou. E com prática, né? Praticando a gente aprende. Vejam que todos vocês aqui, né, não nasceram aprendendo, não sabendo tudo de meio ambiente, de informática, de tecnologias. Mas a partir do conhecimento que vocês foram adquirindo ao longo do curso, vocês também foram desenvolvendo habilidades para trabalhar com isso, para aplicar isso na vida pessoal de vocês, né? Eu tenho certeza que o aprendizado que vocês tiveram estão tendo ao longo desses anos não foi só profissional, foi para a vida, né? Eu falo muito isso na área ambiental, né? Que os cursos na área ambiental eles formam para a vida, porque a gente começa a refletir sobre todo o nosso modo de vida, né? E tenho certeza que lá na informática, né, os meninos também pensam assim. Tanto que a Ana coloca ali, né, vivendo e aprendendo. É isso mesmo. Então, ó, o Gustavo, é bem legal isso que o Gustavo colocou, né? Que existem tanto ferramentas para ajudar e estimular essas habilidades, que é o caso do Sebrae ali, né, do Senai, que tem todas aquelas filiais, né, para desenvolver essas habilidades. Então, claro que muitas vezes as pessoas têm uma habilidade ou outra mais expressiva. Tem pessoas que têm mais habilidades artísticas, que têm mais facilidade em atuar, em tocar um instrumento, enquanto tem aqueles que se dão melhor com as artes plásticas, né, manuais, os trabalhos manuais. Tem aqueles que se dão bem mais com a parte mais técnica, né, com o financeiro, com a construção de planilhas,
com falar em público, fazer parcerias, cada um tem uma habilidade diferente. Mas é possível a gente pegar os nossos pontos fracos, né? E a gente aprender com isso, se especializar, se capacitar, fazer algum treinamento, né? Então, a gente chegou nesse ponto comum, né? De que sim, a gente pode desenvolver essas atitudes de características empreendedoras ao longo do tempo, tá? E vocês acham que quais dessas que a gente comentou até agora vocês têm? Quais são as atitudes empreendedoras que vocês têm? Ou que vocês estão construindo e adquirindo agora com as capacitações de vocês? Quem aí que já coloca em prática o planejamento, o trabalho em equipe, a organização? Vocês acham? Não precisa até nem responder, né? Se vocês não quiserem. Mas reflitam sobre vocês, né? Quais são as atitudes empreendedoras que vocês já colocam em prática no dia a dia? E olha que interessante, essa é a minha frase preferida da aula de hoje, né? E desse assunto. Os empreendedores, eles não são pessoas extraordinárias. Eles são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, quer dizer que todos nós, todos vocês, podem ser empreendedores, né? Porque a gente tem ferramentas para treinar e para adquirir conhecimento e adquirir as habilidades. Então, nunca esqueçam disso. São as pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Esses são os empreendedores. E os empreendedores, eles podem ser melhores ainda, quando eles se tornam os empreendedores sociais, que são aqueles preocupados em resolver, claro, gerar renda, né? Ter lá o seu trabalho, mas que tenha um impacto positivo para a sociedade, que você possa vir a resolver problemas da sociedade. E aqui a gente já entra naquele outro conceito dos negócios sociais. Lembra desse videozinho? Eu tirei um print aqui para vocês se lembrarem, que vocês viram também naquela atividade. O que são esses negócios sociais? São empreendedores que eles se apropriam dos modelos de negócio tradicional, né, da economia tradicional, só que eles aplicam isso em projetos, em ideias e soluções que venham a resolver algum problema da sociedade, né? Então, opa, tirei aqui. Então, lembram dessa frase que todo mundo já ouviu, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, a gente pode sim fazer mudança e, ao mesmo tempo, fazer disso o nosso trabalho, a nossa fonte de renda. Certo? Estão acompanhando aí o raciocínio? Tá legal? Vocês querem fazer algum intervalinho, pessoal? Para a gente continuar? Ou a gente pode tocar? Tá bom? Assim, Vinícius. A gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre o que são os empreendedores sociais, e daí eu trouxe uma série de exemplos para vocês, tá? Daí a gente só vai ver coisas boas. Chega de ver problema e impacto do capitalismo, né? A gente já está bem consciente disso, né? E a gente precisa pensar nas soluções. Então, a ideia hoje é estimular vocês, que vocês ajudem e sejam essas mentes criativas, né? Que resolvam os problemas sociais, tá? Então, só o Vinícius falou que tá tudo bem. Tem alguém que quer fazer um intervalinho para ir no banheiro, pegar uma água, ou tá bom assim? Tá, Cecília também falou que posso continuar. A Aline também. Então tá, pessoal, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, já adiantando para vocês, depois eu vou deixar o link desse vídeo. Na verdade, ele é uma série da Globo News falando sobre empreendedorismo social, mas eu vou deixar uma indicação de uma parte dele para vocês verem alguns exemplos, mas já deixei aqui para vocês saberem que vai estar lá no AVA depois, tá? Mas vejam que os empreendedores sociais, então,
ele tem um diferencial, que não é pensar no lucro em si, mas sim no capital social, no problema social que ele vai resolver. Então, lembram quando a gente falou lá dos princípios das economias alternativas, que tinha a valorização da diversidade, do aprendizado, dos saberes tradicionais, do meio ambiente. Então, a gente viu que o foco dessas economias alternativas são os seres humanos, são as pessoas. E, da mesma forma, esse empreendedor social, ele tem essa preocupação ambiental também. Então, na grande maioria das vezes, o empreendedor social é também um empreendedor ambiental. Ele pensa em soluções simples, né, para um problema local. Então, a partir da observação dele, do dia a dia dele, dos problemas que ele vai encontrando no dia a dia, ele vê, quando ele estimula a criatividade, uma solução simples para resolver aquele problema. E a partir disso, ele transforma em um modelo de negócio que pode depois ser escalado, né? Isso que a gente vê muito nas startups, né, hoje em dia. Para começar a estimular vocês, eu trouxe aqui 3 exemplos de estudantes que são dos institutos federais no Brasil e que desenvolveram algumas soluções a partir dos problemas que elas foram observando no dia a dia. Então, vejam, essa aluna ela ganhou um prêmio lá na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que ela criou essa embalagem de bagaço de cana-de-açúcar para substituir aqueles pratinhos de isopor que não são recicláveis e que são um problema ambiental. 17 anos, do Instituto Federal, era de algum do Nordeste, agora não vou lembrar qual. Aqui, ó, a aluna de 16 anos criou um canudinho, agora que a gente virou uma moda, né, dos canudinhos reutilizáveis, ela criou esse a partir de inhame, que é biodegradável, mas também pode ser comestível. Então, você pode lá usar o canudinho, né, para beber beber a bebida, o drink, o suco, e depois você ainda pode comer o canudinho. Essa outra aluna também é de um Instituto Federal, vamos ver se dá para. Aqui não dá para ver. Conseguem ver ali no uniforme, né? Eu não lembro de qual que ela é. Ela criou um plástico entre aspas, né? Um produto feito com casca de maracujá que pode ser utilizado para substituição de embalagens plásticas. Então, vejam, são 3 exemplos, por incrível, não foi proposital, mas são exemplos de mulheres cientistas jovens dos institutos federais que pensaram aí em soluções para resolver problemas que elas encontravam no dia a dia. Então, só para ir inspirando vocês. Um outro exemplo bem legal, que é aqui próximo da gente, de Joinville, é um casal empreendedor que também observando, né, o impacto ambiental daquele plástico filme que a gente usa muito na cozinha, né, para embalar, fazer a embalagem dos alimentos, eles começaram a perceber o impacto disso e desenvolveram, não sei se vocês já viram isso, mas é como se fosse um tecido, né? Mas que ele é utilizado com cera de abelha e resina vegetal, né? Resina de uma espécie de árvore, em que ele fica com essa maleabilidade e ele também consegue reter, né? Por conta da cera, ele consegue ganhar essa forma e embalar, usar em substituição ao plástico filme, ao papel alumínio. E ele pode ser reutilizado, você pode lavar, e como a cera e a resina, ela duram muito tempo no tecido, então você pode reutilizar por 20, 30 vezes o mesmo paninho, o mesmo tecido. Alguém já tinha visto essas ideias que eu apresentei agora? Gostaram? Cadê vocês? A Alice falou dessa última. A Cecília também disse que não tinha visto. Vocês não sabem o que eu separei para vocês. Eu fico aí nas redes sociais só tirando print das ideias para trazer para as aulas. Vocês já vão ver. Muito legal, né? E
E é legal que a gente vê que são pessoas como a gente, né? Como vocês, claro, que são mais jovens, eu nem tanto, que tem mais facilidade para pensar, né, em soluções inovadoras. Então, tá, deixa eu voltar aqui para vocês. Existe uma fundação na Suíça, criada, é uma ONG, né, criada no final da década de 90, que ela começa a fomentar, né, a economia criativa no mundo e esses negócios sustentáveis. E eles começaram a mapear isso no mundo todo. Né? Então, eles, lá nos relatórios, nos dados, eles já conseguem estimar que esses projetos, né, têm um impacto na vida de mais de 40 milhões de pessoas no mundo, e em 45 países diferentes eles já mapearam, né? E não são só na área ambiental, mas na área de saúde, de educação, de moradia. Basta você ser criativo, você ter esse olhar atento para os problemas que a gente tem no dia a dia e pensar nessas soluções, né? Então vejam que aqui é legal o que essa fundação, como que ela caracteriza o que é um empreendedor social, né? Então, claro que como diz ali no primeiro item, né, eles impulsionam a inovação, a transformação, pensando na educação, saúde, meio ambiente, que é o que a gente já tinha falado. Mas isso que eu destaquei em vermelho eu acho bem legal, que é importante a gente entender que são pessoas, né, que elas utilizam aqueles métodos de negócios tradicionais, mas com esse novo olhar, né, com esses novos valores e princípios. Então, acabam superando as práticas tradicionais e conseguem gerar renda, gerar trabalho e, ao mesmo tempo, trazer uma série de benefícios para a sociedade, né? Então, sabe aquela história do trabalho de formiguinha? De a gente resolver, né, pensar no local bem específico, desenvolver uma solução que depois possa ter um impacto global, possa ajudar outras pessoas e outras comunidades. Então, eles, pela fundação, mas também por vários especialistas que trabalham, né, teóricos da área, eles dizem que esse sim é um empreendedor social visionário, que ele pensa numa solução local, mas que pode ser reaplicada e ter um impacto global, né? A partir dessas inovações, pela criação de um novo produto, um novo serviço, ou às vezes mesmo uma nova metodologia, uma nova abordagem para um problema, né? E esse processo ele é contínuo, né? Até porque os nossos problemas eles vão mudando ao longo do tempo, a gente vai tendo outras demandas, né? E é importante a gente sempre estar atento, então, às respostas, ao feedback das pessoas que consomem nossos produtos e serviços, para a gente estar sempre se adaptando, se atualizando, né? Então, vejam que eles têm essa frase bem legal lá no site deles, logo na capa, assim, que os empreendedores sociais são pessoas que aproveitam o poder das forças do mercado e dos princípios, né, de negócios tradicionais, mas para resolver problemas sociais. Então, segundo eles, né, os empreendedores sociais têm algumas características que são comuns, né? A paixão pelo trabalho e pelas pessoas em querer fazer algo para mudar, né? Confiança nas pessoas, né, de contribuir para o seu desenvolvimento socioeconômico. Eles têm uma postura prática, né? Eu tenho um problema, então eu vou buscar uma solução para resolver. Essa matéria-prima é cara ou não é acessível, então eu vou desenvolver outra. Sempre com esse olhar atento, né? E estimulando sempre a sua capacidade de inovação e a sua criatividade. E esse é bem interessante, o último, né? A última característica. É sempre essa impaciência, né? Não tá bom, eu vou correr atrás, eu vou ver o que eu posso fazer, como que eu posso trazer mais benefício, como que eu posso auxiliar mais nas questões ambientais, sempre com esse desejo de mudança, né? De fazer, é bem aquilo que a gente viu ali na frase anterior, né? Ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Se a gente não está contente com isso, né? Não está satisfeito, mas o que eu estou fazendo para mudar? E os empreendedores sociais, eles colocam tudo isso em prática. Então, vejam aqui no mapeamento que tem que buscar
um relatório mais atualizado, mas eu acredito que por conta da pandemia, eles não publicaram ainda o relatório de 2019, que eles sempre publicam de um ano para outro, né? Então, esse era o último que eu tinha, mas vejam que aqui eles colocam um panorama dos empreendedores sociais no mundo. Então, são 40 milhões de beneficiários, né, que eles já colocaram. Vejo que em algumas regiões do mundo, as mais, o vermelho é mais escuro, é onde a gente tem mais empreendedores e negócios sociais. Vejam que não é por acaso que a gente tem quase todo o continente africano nessa maior escala, porque é justamente aonde a gente mais tem problemas básicos, né? Problemas sociais, econômicos básicos. Então, tem muita gente desenvolvendo soluções para essa região. A gente ainda tem, a maioria são homens, né? Mas a gente já tem muitas mulheres pensando e desenvolvendo negócios sociais, né? Então, está quase se equilibrando lá. E essa fundação, todos os anos, ela premia, faz uma premiação dos empreendedores sociais no mundo, né? Então, ela lança um edital, as pessoas mandam lá os seus trabalhos, né? O que está sendo desenvolvido, e eles fazem uma premiação dos melhores. Nesse ano, por conta da pandemia, eles suspenderam o edital do prêmio e depois lançaram, acho que faz uns 2 meses, eles lançaram um edital para empreendedores que estejam trabalhando em soluções para resolver ou para minimizar os efeitos da pandemia. Então, todas essas soluções de consultas online, de medicamentos alternativos, todo o pessoal que está trabalhando com pesquisa de novas vacinas, enfim, né, todas as alternativas que a gente vê de envio de medicamentos, né, por esses robozinhos agora que fazem as entregas, enfim, eles estão abrindo um edital específico para isso. Mas no ano anterior, eu tirei um print aqui da notícia, né, de quem ganhou lá, quem tinha ganho, né, o empreendedor do ano, que foi um trabalho humanizado em cadeias, em prisões, né, o sistema prisional. Então, o empreendedor ele desenvolveu um negócio em que a gente toda a força de trabalho dele eram as pessoas que estavam presas, né, que ele conseguiu se reabilitar, se capacitar, e por conta do bom desempenho, né, eles acabavam saindo e tendo uma oportunidade depois de geração de renda lá para frente. Mas a gente tem aqui outros, né? Esse outro empreendedor, ele produzia óculos para as pessoas carentes, né? A partir da reutilização das armações que as pessoas não usavam mais, ele consertava, reproduzia, usava lá os materiais e doava, né, vendia uma parte com um preço mais acessível e a cada venda ele conseguia fazer uma doação para as pessoas que não tinham condições. Imagine você conviver, né, para quem não lembra que tem algumas que usam óculos também, como eu, né? Você conviver com esse problema de visão e não ter condições, né, de usar essa tecnologia, né, ou esse instrumento. Aqui tem vários outros, né, empreendedores que foram finalistas, trabalharam com microcrédito no Nordeste, com educação, com comida saudável nas favelas. Aqui, né, o empreendedor é um universitário, né, que fazia os óculos lá. Então, vários empreendedores que foram premiados. E daí agora, então, o Sebrae, eu acho bastante interessante esse folderzinho deles para esse programa da Jornada Empreendedora. Eu posso mandar o link depois para vocês. Eu não sei se ele geralmente tem em turmas contínuas, que é um programa do Sebrae para estimular a nossa criatividade, né? Para a gente pensar diferente. Então, aqui eles colocaram uma banana com a casca azul. Por que nunca ninguém pensou em desenhar uma banana com a casca azul, né? Por que sempre a gente tem que reproduzir ela com a casca amarela? Mas é uma forma de a gente pensar, né? Por que não? Então, eu tenho agora uma série de exemplos para mostrar para vocês
mas quero saber se está tudo bem, se vocês entenderam o que é a economia criativa e como que essa criatividade ela pode contribuir para os problemas sociais por meio desses empreendimentos com impacto social e ambiental. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida? A Cecília já sinalizou que sim, que está tudo ok. Gustavo também. Então tá, agora não sei, deixa eu ver se vai dar certo. Eu vou tentar passar um videozinho. Talvez vocês não escutem o áudio porque eu tô de fone, né? Mas ele tem legenda e na verdade o que é mais interessante são as imagens. Eu vou colocar aqui, mas se alguém puder me sinalizar por áudio que está aparecendo, porque eu não vou conseguir ver vocês, tá? Ah, não tá dando para passar. Ah, não faz mal. Então, eu vou seguir direto para os exemplos, tá, pessoal? Os exemplos, como vocês vão ver, que são todos prints de notícias que eu leio e eu vou pensando em vocês, né, minhas turmas de tópicos de empreendedorismo, vou salvando para a gente compartilhar as ideias. Então, tem ideias de várias áreas, começando aqui pelas mais comuns, né, de embalagens. Vejam, reparem os horários dos meus prints, né? De madrugada eu estou vendo lá uma coisa, salvo para mostrar para vocês. Todas as notícias eu leio, né? Busco o fundamento, busco se é verdade, se aconteceu mesmo, se teve teste, para daí trazer para vocês. Então vejam que legal. Depois eu posso mandar os links, né? A gente geralmente usa o nosso grupo lá no WhatsApp, e daí eu mando os links para vocês se inspirarem. Mas aqui em relação às embalagens, a gente tem esse design que criou uma embalagem de shampoo que ela é feita de sabão mesmo. E que depois que você termina de usar o produto, a embalagem se dissolve, porque ela é sabão. Esse outro, da pasta de dente, é uma embalagem criativa que utiliza menos recurso, porque ele não tem o tubo de passe mais a caixa para embalar aquele tubo. É uma embalagem única que já tem lá um dispositivo para ela encaixar, né, nos supermercados, nas redes aí de varejo, que elimina a caixinha. Ainda no ramo das embalagens, essa empresa criou embalagens biodegradáveis para embalar principalmente frutos do mar, que é feita a partir de casca de marisco que são descartadas. Eles conseguiram produzir a embalagem biodegradável a partir da casca de marisco. Pensem aqui no nosso litoral, o potencial que a gente tem, quanta casca de marisco que é descartada e poderia estar sendo desenvolvido em embalagens alternativas. Esse foi a própria ONG, vocês conhecem a ONG Parceiros do Mar? Ela é aqui de Pontal, Pontal do Sul, eles que compartilharam essa ideia. Aqui a gente tem os descartáveis, né, feitos de semente de abacate, também são materiais biodegradáveis, então a gente tem pratinho, os talheres, o próprio canudinho feito de semente de abacate, e que tem, depois do uso, né, mesmo ele ainda sendo descartável, ele tem um processo de decomposição muito mais rápido que o plástico. Essa outra, aqui à esquerda, eu achei incrível, essa eu vou mandar depois para vocês. Isso foi na Itália. Um designer, ele criou, na verdade, primeiro eles criaram esse equipamento como se fosse um espremedor de laranja gigante, em que ele faz o suco e com a casca da laranja que sobra, ele cria o copo, um copinho, também um copinho descartável, só que biodegradável com a própria casca da laranja. Então você bebe o suco no copo feito com a casca de laranja, impresso, né, impressora 3D. É muito interessante. Esse outro é uma ideia super simples, mas que às vezes a gente não pensa nisso, né? Foi em Londres, isso partiu até
do poder público em parceria, né, aquelas parcerias público-privadas, em que eles começaram a observar um grande descarte das garrafinhas de água plástica no centro de Londres. Vocês devem ter acompanhado, né, que o último verão lá já foi um dos mais quentes da história. A gente tem tido temperaturas extremas, né? No verão tem feito muito calor e no inverno muito frio. E por conta desse muito calor, as pessoas todas na rua saindo com as garrafinhas de água, compravam as águas ali enquanto faziam as suas atividades, né, pelo centro da cidade, e começaram a descartar muito. E eles tiveram essa ideia genial, que é de implantar bebedouros de água mineral ao longo do centro da cidade, em que a pessoa pode levar a sua garrafinha, né, a sua garrafinha reutilizável, e só encher lá nos bebedouros, né? Pensem como isso não ia, nas grandes cidades principalmente, não ia reduzir o número de plástico. Né? A gente vê aqui em Paranaguá mesmo, né, o tanto de garrafinhas que a gente vê pelas ruas, não só de água, mas de refri, de suco. E a simples sacada de colocar o bebedouro resolveu esse problema. Aí a gente tem algumas soluções envolvendo mais tecnologia, né? Como esse painel verde, que ele suga o oxigênio, o gás carbônico, produz o oxigênio a partir de uma alga comestível. Então, eles usam algas para fazer esse processo, né, de reter o gás carbônico e produzir o oxigênio, né, deixando o ar mais limpo, combatendo a poluição. Essa outra menina, de 21 anos, ela venceu aquele prêmio Jovens Campeões da Terra, né, que é da ONU, com esse sistema de purificar a água com radiação solar. Ela conseguiu desenvolver lá um mecanismo, né, em que absorvia a radiação solar e essa radiação matava todos os micro-organismos que pudessem causar algum problema de saúde nas pessoas. Então, é a partir dessa observação, né, e do que a gente tem disponível na natureza, na nossa região de recurso, para desenvolver uma tecnologia. Agora, olha que interessante essa empresa que criou, essa foi aqui o Juventude Lixo Zero do Paranaguá que compartilhou, e passou até no jornal. Uma empresa criou essa placa solar feita de garrafa PET, e que produz, né, a energia elétrica. Então, ela absorve a luz solar, produz a energia elétrica, que depois é armazenada por um sistema, e ainda tem esse design bem bonito, né, imitando, claro, uma árvore, mas que acabou virando pontos turísticos na cidade. Todo mundo queria tirar foto lá. Essa outra empresa também passou aqui, ela é do Paraná. Eles desenvolveram uma tecnologia de transformar resíduo, né, lixo, rejeito, em energia. Então, a partir do processo de decomposição dos resíduos, com a geração dos gases, né, eles capturam e depois transformam isso em energia. Quem já teve, não lembro se vocês já tiveram o módulo de resíduos sólidos com a professora Joana, ela sempre fala né, disso, que os resíduos têm um potencial gigantesco para a geração de energia e para negócios, né, que ainda são pouco explorados. O que mais temos aqui? Ó, essa torre transforma o vapor d'água, o vapor em água potável para as regiões carentes. É uma região que chove pouco, né? Mas ele consegue capturar a umidade, o vapor d'água, e é armazenado nessa torre, que também tem um design muito bonito e acabou virando ponto turístico na região, né? E está levando, ela consegue armazenar, então, nessa torre, a água para essas regiões carentes, né? E ela tem toda essa estrutura, depois eu posso mandar notícia. Eles pensaram numa estrutura que fosse bem leve para eles construírem, que eles pudessem construir perto de casa. Porque o problema é que nessas regiões, muitas vezes, eles têm que andar quilômetros para ter acesso à água potável. E com essa estrutura, eles conseguem capturar a umidade ou mesmo a chuva, né, quando chove, nessa torre bem mais perto,
que já tem o processo de filtro, né? E o filtro da água. Esse outro peruano aqui, a outra notícia, desenvolveu um laptop ecológico de madeira, estão vendo que dá para ver mais ou menos o design, né? E que pode ser recarregado pela energia do sol. Então, além de ter um material alternativo, ser feito de madeira reutilizável, ele ainda é recarregado com energia solar. Então, não tem limites, né, para as ideias. Esse táxi náutico eu vi, acho que foi ontem antes de ontem, essa semana já salvei para colocar aqui para vocês. Olha que interessante e que alternativa que poderia ser aqui para nós. Entre o centro de Paranaguá e a Ilha dos Valadares. É um táxi aquático, feito de bambu e movido por energia solar. Ele é uma solução para esse transporte, né, aquático, que não seja tão longo e que demanda uma certa energia, mas que pode ser movido com energia solar. Uma alternativa que poderia servir aqui para nós, né? E aqui o outro, um delivery de sabão, esse já é uma startup chilena, que já está vendendo aí, né, as suas soluções e fazendo várias parcerias, em que eles têm esse, como se fosse um ecoponto, né, itinerante, mas que recarrega as embalagens de sabão e de outros produtos de limpeza. Então, eles já fizeram algumas parcerias com empresas grandes, né? Tanto que aqui no protótipo está aparecendo a Omo, né? Em que a pessoa vai lá e só recarrega a sua embalagem. E ela não precisa nem sair de casa, porque esse delivery, né? Esse carrinho que eles montaram, esse protótipo, ele passa pelas casas das pessoas em que elas vão lá, recarregam, pagam só pelo produto e não mais pela embalagem, né? Pensando aí na economia circular. Agora que é algo mais tecnológico, se eu não me engano, tinha alguém da turma de MAMB 18 que uma vez tinha comentado comigo de desenvolver, né, essas próteses a partir de algum material sustentável, não lembro, mas acho que foi alguém de MAMB 18. E olha que legal, esses brasileiros que desenvolveram uma alternativa ao gesso, muito mais confortável. Eu não sei se vocês, eu nunca usei, né? Mas tive parentes próximos que usaram gesso, nunca me quebrei. Mas o quanto confortável é usar o gesso, né? Como sua, coça, causa problemas de pele. E esses brasileiros criativos desenvolveram, então, essa alternativa feita de bagaço de cana-de-açúcar, milho e outros farelos, produziram esse bioplástico, que tem todo esse designer bem bonito, né? Bem mais bonito que o gesso tradicional, e ainda tem traz essa possibilidade do respiro para a pele, né? Evitando vários outros problemas de pele mesmo, para quem precisa usar o gesso por muito tempo. E aqui, para finalizar, esse foi essa semana que eu encontrei, eu achei incrível essa ideia, e acho que alguém tinha que aproveitar isso como TCC, quem sabe. Foram umas alunas que criaram um mini foguete para reflorestar áreas degradadas de difícil acesso. Então, esse é incrível. Esse mini foguete, ele tem acoplado nele sementes de espécies nativas, e ao invés de ir presencialmente, né, até esses locais de difícil acesso, eles lançam o foguete para que o foguete despeje essas sementes nativas nas áreas degradadas. Então, você não precisa mais subir o morro, lá no topo do morro que está degradado, para fazer o plantio. Você pode usar o foguete. Achei incrível essa ideia, a cara do IFTR Campus Paranaguá. Se alguém se interessar, a gente podia aproveitar. Na verdade, são várias ideias, né? Não sei se vocês se empolgam como eu adoro, né? Vocês podem perceber. A Liz está colocando aqui do tratamento de queimaduras com pele de tilápia. É incrível, Liz. Eu já tinha visto aqui
Ah, tem aquele hospital em Curitiba que é referência em queimaduras, agora esqueci o nome, ele já usa, né, a pele de tilápia. Vou parar aqui a apresentação para eu poder ver vocês. E vocês viram que eles estão usando a pele de tilápia agora para tratar os animais que estão sendo recuperados lá no Pantanal, os animais que sofreram as queimaduras. Essa equipe enviou a pele de tilápia para lá. Eu não sei se foi isso que você viu, se era em animais ou era em humanos, mas em humanos ela já tinha vários efeitos positivos, né, resultados bem legais. E agora eles estão usando nos animais. E neles também está tendo um avanço bem interessante. Né? Então, vejam, essa pele de tilápia, muitas vezes, na maioria das vezes, ela era descartada, né? E quando as pessoas iam fazer o consumo só do filé do peixe, descartava a pele e pode ser reutilizada para um fim super interessante, né? E os resultados estão sendo bem legais. Tem várias, né, pessoal? Não sei se vocês gostaram dessas que eu trouxe, dessas ideias. Se vocês tiverem mais, vão mandando lá no grupo, né? Porque é sempre legal a gente compartilhar. Mas o objetivo de trazer isso era demonstrar as várias possibilidades que a gente tem, né? E como que vocês podem, a partir das habilidades, das características que vocês já têm, e das habilidades que vocês estão adquirindo, né, ao longo da formação aqui no IF, dos cursos, do aprendizado que vocês têm e de experiência de vida mesmo, como a gente transforma tudo isso em um benefício, muitas vezes, para a sociedade e numa possibilidade de trabalho, de atuação profissional para a gente, né? A gente não precisa ficar refém do sistema capitalista. É claro que eu sempre falo isso para todo mundo, né? O importante é a gente ser consciente. É claro que, às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar se submeter a um trabalho por qualquer quantia, porque a gente está precisando de dinheiro. Mas o importante é a gente nunca perder a consciência, saber que toda essa pressão, toda essa desigualdade faz parte desse sistema, que é assim mesmo, e que a gente tem alternativas. Então, o importante é a gente nunca perder isso, né? E vocês usarem a criatividade de vocês sempre para o melhor. O Gustavo colocou que a ideia dos foguetes é incrível. Olha, Gustavo, vocês aí da informática, a gente tem que trabalhar mais em conjunto, né? Porque eu tenho certeza que as questões ambientais que a gente discute aqui com o conhecimento que vocês têm de programação e de desenvolvimento aí das tecnologias, ia dar uns TCCs bem legais, né? Os foguetes eu acho incrível. Se alguém se animar, a gente podia conversar lá com o pessoal da mecânica também, né? E desenvolver umas coisas legais. E aí, pessoal, me falem mais o que vocês acharam, que eu já falei bastante. Querem fazer mais algum comentário? Legal, né? Esses eventos. Bom que a gente sempre se. Não conhecia nenhum, Cecília. Legal. Se vocês me lembrarem depois, me lembrem lá no grupo, que eu mando essas páginas que eu sigo nas redes sociais, que elas sempre trazem aí essas alternativas. E é um respiro para a gente também, né? Depois de ver tanta coisa ruim, tanta desigualdade, tanto problema, a gente saber que tem pessoas aproveitando aí os cenários de crise e desenvolvendo e aproveitando as oportunidades para fazer o bem, né? Para fazer coisas legais. E assim que saírem também editais que estimulem isso, tem vários os hackathons, né, acontecendo no Brasil inteiro. Eu mandei para vocês esses dias o da Fundação Boticário, eu participei dele com os alunos, até a gente está aí, trabalhou essa semana intensivamente no conservatório, teve alunos de Mamba e do ZSEC também que participaram. Ah, o Gustavo também está participando. Que legal, Gustavo. Depois você me conta qual foi a proposta de vocês. Eu vi que tinha um pessoal de Info lá participando. O professor Tico participou. Que legal, ó, a Cecília está comentando
dos coletores menstruais, né, que substituem os absorventes descartáveis. Incrível também, Cecília, agora essa ideia já está mais disseminada, né? Mas vejam que ela nunca parou de se aprimorar. Os empreendedores e as pessoas que trabalham com essa solução, eles estão desenvolvendo cada vez mais produtos que são mais adaptáveis a vários corpos das mulheres, com materiais mais sustentáveis, que causam menos irritação. Então, muito legal, né? Uma solução para um problema ambiental, primeiramente, né? Pensando nos absorventes descartáveis, mas também para a própria saúde da mulher, né? Porque vocês já devem ter visto os benefícios, né? De a gente não usar os absorventes descartáveis, usar os de pano ou mesmo o coletor. Então, ele acabou trazendo benefício para a própria saúde da mulher. Muito legal esse exemplo também. Tem vários, né, pessoal? A gente pode ir compartilhando lá. E isso é legal para vocês pensarem também para os TCCs, né? Vocês podem pensar em desenvolver alguma solução enquanto TCC. Nesses tópicos especiais, a gente geralmente trabalhava no segundo semestre no desenvolvimento de alguma ideia, né? Não vai dar tempo, a gente não vai conseguir fazer o trabalho como faria de forma presencial, mas no próximo encontro, então já caminhando para os nossos encaminhamentos, para as próximas atividades, nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho de negócios de impacto aqui na nossa região, algumas iniciativas do SEBRAE, da Grande Reserva da Mata Atlântica, do próprio Instituto Federal, aqui com a incubadora, que o professor Tico está coordenando e que a gente está lançando aqui no campus, de ideias e instituições que apoiam esse tipo de negócio, né? De negócios de impacto, tecnologias socioambientais aqui para a região. E aí, o nosso trabalho final vai ser pensar em alguma proposta, tá? Então, vocês já ficam sabendo que é isso, eu vou dar todas as instruções e o apoio, mas a gente vai conseguir fazer esse exercício, né, de pensar num problema que a gente tem aqui na região, no nosso dia a dia, e a partir de todos esses exemplos aí, desses estímulos que a gente foi recebendo, a gente pensar em alguma solução criativa para eles, né? O Conservaton, que foi esse hackathon voltados para a conservação da biodiversidade, ele já incentivou isso, a gente pensar em soluções criativas para resolver alguns problemas, né? Ou para otimizar e melhorar os nossos processos de conservação da biodiversidade aqui na região. Então, é legal a gente ficar de olho nisso, né? Que podem ser, inclusive, oportunidades para vocês no futuro, vocês que já estão caminhando aí para o final do curso. Então, era isso que eu queria conversar hoje, tá? Queria, então, relembrar que a gente tem uma atividade lá da Economia Solidária, que o prazo era hoje, então se organizem para enviar, quem não conseguir enviar hoje, se organizem para enviar até o final de semana, né, para não acumular. E aí, finalizando o encontro de hoje, eu coloco lá os materiais no AVA, e a atividade referente a isso vai ser vocês verem aquele vídeo que eu vou indicar para identificar as características empreendedoras daqueles exemplos. Então, a gente vai ouvir algumas histórias empreendedoras, alguns negócios, e aí vocês vão listando o que vocês conseguiram observar que aquelas pessoas precisavam ter ou ser para ser um empreendedor social. Tá? É bem simples, as outras ideias, os outros negócios são bem legais também, acho que vocês vão gostar. Então, essa vai ser a atividade mais simples. Aí a gente tem um próximo encontro online no dia 21, que vai ser na quarta-feira que vem, tá? À tarde. Eu tive que fazer, não consegui fazer sempre nos mesmos dias, porque já tinha algumas atividades marcadas. Então, na semana que vem, a gente se encontra na quarta. Mas aí eu faço esse mesmo esquema de mandar lá os avisos no grupo e a gente vai mantendo contato. Certo, pessoal? Querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre as atividades? Aproveitar esse tempinho. Não esqueçam de colocar o nome no chat, tá? Quem não registrou,
para depois eu fazer a chamada. Que legal, Ana, que você gostou. Cecília também falou que foi legal, gostaram dos exemplos. Vinícius, bom ter você de volta, acompanhando as aulas. Estava sentindo sua falta. A Alessandra também tinha sumido, hoje apareceu. A Carol. Não me abandonem, que eu sinto falta de vocês. Pessoal, é isso então, já que não tem. O Vinícius colocou que está com alguma dificuldade na última atividade. Qualquer coisa você pode me mandar um e-mail, tá, Vinícius? Ou manda uma mensagem dizendo qual que a última atividade era aquela do exemplo, né? Acho que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade nisso. Mas entre em contato comigo que a gente faz juntos, eu te ajudo. Que bom, Camille, que você gostou. Estou com o salário de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanharem até agora, né? Foi bastante informação, mas eu quis trazer vários exemplos aí para estimular vocês. Espero que tenha surtido efeito. Comecem a ficar atentos, né? Ao redor de vocês. Esses dias eu ouvi de um professor de um curso sobre criatividade que eu estava fazendo, ele falou para a gente ficar atento aos nossos sonhos, porque às vezes nos sonhos a gente tem algum insight que pode virar um grande negócio, né? Uma grande ideia, então fiquem atentos aí. Obrigada, Camille, pelo Dia dos Professores. Eu comentei no início que ontem foi tão corrido que não deu nem para comemorar. Eu terminei de trabalhar, já era 2 da manhã, né? Mas com muito prazer, né? Vocês sabem que eu gosto muito de estar com vocês e preparar as coisas com bastante carinho. Obrigada. É isso então, pessoal. Tchau, até mais. Nos falamos. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Tchau, Vinícius. Tchau, pessoal. Que bom te ver, Aline. Você tá sem áudio. Liga o áudio. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Que bom ver. Eu adoro quando vejo a carinha de vocês. Obrigada. Professores atrasados, na verdade, também. Obrigada. Oi, Camille. Tchau, prof. Obrigada pela aula. Obrigada. Se cuidem, meninas. A senhora também. Tchau. Tchau.